Boa noite, família Uivos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estão preparados para ouvir mais relatos sombrios sobre lobisomens? Então feche as portas, as janelas, apague as luzes e vem comigo, porque hoje os relatos estão do Balacobaco. Relato: Lobisomem da Quaresma em São Bento do Una, Pernambuco. Saudações, amiga Ágata e inscritos do canal Uivos. Me chamo Palmira Ferreira. Moro em São Bento do Una, no Pernambuco. Olha, quando chega o tempo de Quaresma, eu evito sair de casa depois das 9. O que eu vivi naquela noite de 1981 foi algo que eu nunca mais esqueci. Me lembro como se fosse hoje. Eu tinha 16 anos e tinha o costume de, pelo menos uma vez por mês, ir dormir na casa da minha tia Nair. E minha irmã caçula, Sueli, ia junto. Minha tia tinha 3 filhos da idade da minha irmã e morava um pouco afastada do centro, numa rua de terra no fim do bairro. Aquela parte era quase deserta. Tinha muito mato e poucas casas. Era o início da Quaresma e, como todo bom interior, nessa época o povo estava cheio de histórias de coisa ruim que andava solta pelas estradas. Ouvíamos atentos cada história até tarde da noite. E naquela noite não foi diferente. Minha tia contava sobre um lobisomem que apareceu na casa de farinha. Mas logo depois ela foi arrumar as camas para a gente dormir. E de repente a energia acabou. A casa ficou num breu total, só o vento passando nas frestas das janelas. Então juntamos as cadeiras na sala e minha tia acendeu a lamparina e tentamos brincar um pouco para passar o medo. Minutos depois, começaram os barulhos na rua. Os cachorros latiam e uivavam como se tivessem visto o capeta em pessoa. Tia Nair pediu para continuarmos a brincar em silêncio, que não era nada grave, e logo a energia voltaria. Mas, amigos, começamos a ouvir passos compassados e lentos caminhando lá fora, na terra seca. E quando os passos paravam, dava para ouvir uma respiração forte. Parecia meio rouco, tipo um animal cansado, sabe? A rua estava tão escura que não dava para ver nada da janela, só as sombras das árvores se mexendo. Minha irmã, que estava agarrada no meu braço, me falou baixinho: Palmira, tem alguém lá fora. Eu respirei fundo, segurando o medo e tentando parecer calma, e respondi: não é nada não, deve ser algum bêbado voltando da venda. Mas o que veio depois me fez duvidar de tudo. Alguma coisa começou a arranhar o portãozinho. Um som metálico de unha raspando o ferro. Todos nós nos encolhemos de medo e, de repente, Ágata, foram 3 batidas secas. Minha tia Nair, que estava até calma, correu para acender outra lamparina e começou a tremer tanto que a lamparina sambava nas mãos. Quase gaguejando, ela nos disse: meu Deus do céu, é hoje que a coisa ruim anda, minha filha. Eu avisei para vocês não ficarem acordados até tarde. É Quaresma, gente. Nós ficamos colados um no outro, caladinhos, e ouvindo o barulho daquela coisa andando em volta da casa. Dava para ouvir claramente os galhos estalando, a grama sendo pisoteada, e eu juro que ouvi até o som das unhas batendo no chão. Era como casco de cavalo. Nessa hora já estávamos rezando baixinho, chorando. O medo era muito forte e tudo piorou quando aquilo começou a arranhar a parede. Aí sim, eu não sei como, mas aquilo estava tentando subir em cima da casa. O barulho era tão forte que as paredes da casa tremiam, mas logo em seguida ele continuou andando em volta da casa e pelo quintal também. Minha tia tentou acalmar meus primos e minha irmã, tampando a boca deles, para eles não gritarem. E eu não sei de onde tirei coragem, mas corri para a janela da cozinha.
e olhei para fora. Foi pelas frestas, foi muito rápido, mas eu vi uma sombra tão grande que dava medo. Estava em 4 patas e a parte da frente era rebaixada, os braços longos. A parte de trás era arrebitada e curta. Era todo peludo e tinha olhos vermelhos. E o mais assustador é que aquilo tinha algo nas costas que se mexia. O bicho ficou parado perto do portão, farejando o ar por alguns minutos. Ele sabia que estávamos dentro da casa. Minha tia começou a rezar pedindo para São Bento afastar aquele mal de lá. E os menores choravam, e eu não tinha reação. Fiquei travada de medo. Só despertei porque o lobisomem deu um urro, Ágata, mas foi muito alto e parecia até um homem gritando com dor. Logo em seguida, ele saiu para fora do quintal feito louco e correu para o fim da rua. Os cachorros foram acompanhando atrás. Minha tia Nair nos colocou para dormir na mesma cama e passou a noite acordada, vigiando o lobisomem. Eu não consegui dormir nada, estava assustada demais com o que vi. Eu rezava para amanhecer logo. Quando o sol nasceu, saímos para fora. E as marcas dos pés ou patas do lobisomem estavam por todo o quintal. Dona Rita, a vizinha da esquina, nos disse que também ouviu os passos e viu uma sombra bem grande passando em frente à sua casa. Ela disse que a sombra parecia um homem andando curvado, feito bicho. Meus amigos, desde aquele dia, a vizinhança não deixou mais as crianças brincarem fora de casa nas noites de quaresma. Minha tia Nair sempre dizia para nós, em época de quaresma ou lua cheia, se vocês ouvirem os cachorros latindo junto, reze, é sinal que tem lobisomem por perto. E eu acredito, Ágata, porque eu vi. Isso aconteceu quando eu era jovem e até hoje sinto medo. Nunca mais esqueci aquele olhar vermelho e as costas se mexendo. Bom, amigos, isso aconteceu comigo. É um relato real. Desejo a todos proteção divina. Que vocês nunca vejam um lobisomem. Obrigada, amiga Ágata, e um abraço. Relato: O bicho do alto da pedra. Boa noite, gente. Vou contar um negócio que aconteceu comigo, que foi de arrepiar os cabelos do sovaco. Me chamo Darcy e sou do interior do Ceará. Moro num bairro que é considerado zona rural e todo mundo por aqui já ouviu falar do bicho do alto da pedra. Até então eu não botava fé. O povo inventa tanta mentira que eu não acreditava de jeito nenhum. Mas não, gente, o bicho existe mesmo e eu tenho certeza que é um lobisomem. Isso aconteceu no final de 2007, num sábado à noite. Eu estava voltando da casa de um compadre meu. Teve um aniversário com churrasco e umas canas brava. Mas eu juro que só bebi um golinho. Não lembro que horas que eu fui embora. Mas o caminho até minha casa é muito tranquilo. Estrada boa. Mas tem um trecho meio alto. E tem muito mato dos dois lados. Foi bem ali que o cabaré aconteceu. Eu vinha de moto com o farol aceso no máximo. Quando vi lá na frente uma coisa no meio da estrada. Parecia um cachorro, mas era grande, do tamanho de um bezerro. Tava abaixado e deu a impressão que estava comendo alguma coisa. Fui chegando mais perto, bem devagarinho, achando que podia ser mesmo um cachorro graúdo. Mas aí o danado levantou a cabeça. E eu digo a vocês, nesse momento, minha vontade era cavar o chão e me enterrar ali mesmo. Gente, aquilo tinha cara de cachorro, mas o corpo, credo em cruz, era uma coisa sem forma certa. Tinha buracos nos pelos por todo o corpo. A cara era enrugada. O focinho era torto, como se tivesse levado uma caçambada. Os olhos eram amarelos e não piscavam. Aquilo ficou me encarando. Aí, ao invés de correr, que seria o mais sensato, com o coração saindo pela boca, resolvi gritar: "Sai daí, bicho feio da gota!" E o lobisomem nem se mexeu. Continuou lá, me olhando e mastigando.
O som era de ossos quebrando. Então eu acelerei a moto para dar o fora dali. E foi aí que o salafrário deu um pulo para o lado da pista, quase em frente da minha moto. Eu ouvi o barulho das garras raspando o asfalto. Eu acelerei o que pude e saí voado. O coração quase parou de tanto medo. Por um bom pedaço, Agatha, aquele bicho me seguiu. Cheguei em casa botando os bofes para fora. Rebolei a moto no quintal e zarpei para dentro. Minha mulher até se assustou com o rebuliço e perguntou: "Oxe, homem, que foi isso? Tá branco igual papel?" Tentando respirar pela boca, já que pelo nariz não era mais possível, eu consegui responder: "Mulher do céu, se eu te contar, tu dorme com a luz acesa até o próximo São João." E dito e feito, quem disse que a bichinha conseguiu dormir depois que eu contei? Ficamos a madrugada inteira de butuca nas janelas. No outro dia, eu tomei coragem e fui lá na estrada, mas acompanhado do meu primo. E achamos um monte de penas de galinhas espalhadas. Tinha sangue seco e rastros de 4 patas grandes. Desde aquele dia, nem que me paguem em dólar, passo mais a noite por aquele trecho. Todos aqui falam que é um lobisomem, só que ele aparece de tempos em tempos, só para se alimentar. Aí, para lascar de vez a situação, passou-se uns dias e eu estava indo dormir, quando ouvi um trote pesado passando bem em frente à minha casa. E para completar, os cachorros da rua começaram a uivar, um atrás do outro, como se estivessem se comunicando. Aquilo me deu um calafrio na espinha e eu pensei na hora: pronto, é capaz do lobisomem ainda estar por aqui, e eu não vou lá fora conferir. Bom, Agatha, até hoje tem boatos de avistamento do lobisomem naquele trecho. Eu só saio de casa à noite numa extrema urgência, porque do jeito que ele olhou para mim, acho que da próxima vez ele não vai me deixar escapar. É isso, amigos, foi essa coisa esquisita que eu vi. Com toda a certeza do mundo, era um lobisomem. Boa noite a todos. Esses foram os relatos de hoje, família Uivos. 2 experiências em lugares diferentes, mas com o mesmo pavor e medo de ver ou ouvir um lobisomem tão próximo. Quem de vocês já viu um lobisomem? Me contem aí nos comentários. Família, eu peço que vocês deixem um comentário, um like, um hype para continuar ajudando o canal Uivos, ok? Eu agradeço muito o apoio de todos vocês. Isso me motiva a garimpar novos relatos para trazer para vocês em primeira mão. E o salve de hoje é um salve coletivo e muito especial aos mais de 6.000 inscritos. Eu quero agradecer a vocês por todo o carinho, todo o apoio que vocês têm me dado desde o primeiro vídeo que eu postei aqui. Que Deus abençoe grandemente todos vocês. Agora eu me despeço, desejando uma noite abençoada, uma ótima semana, um abração da sua amiga Agatha e até sexta-feira, família Uivos. Tchau, tchau!